Depois do medo vem o mundo. Essa frase é atribuída a Clarice Lispector, mas honestamente eu não encontrei uma fonte confiável, um registro confiável de que seja realmente ela, mas eu vou usar essa frase nesse vídeo de hoje, porque honestamente esse foi literalmente o meu mantra nos últimos dias. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouco sobre superação do medo e de inseguranças. Eu e meu marido, a gente fez uma viagem para Lençóis Maranhenses agora em setembro. E foi uma viagem muito bonita, só que ao mesmo tempo foi uma viagem que eu fiz depois de um momento de muita ansiedade, de uma questão que a gente acabou vivendo nos últimos meses. Então eu tava muito ansiosa, muito insegura, com muito medo, sabe? Um pico assim de ansiedade. Além de ter passado por um luto recente de uma pessoa muito querida na minha família. Então, meio que eu tava muito sensível emocionalmente nesse momento. E eu fui viajar com bastante medo de várias coisas. E um deles eu quero explicar pra você entender, tipo, eu tá com medo de ir pra Lençóis Maranhenses e eu vou te explicar o que quer dizer esse medo. Em junho de 2024, eu e meu marido, a gente fez uma viagem para o Peru. A gente foi para Lima, Cusco, Águas Calientes, lá no Machu Picchu, a gente foi para Huaraz, foi uma viagem muito linda. E no final da viagem a gente decidiu visitar Ica, que é conhecida por ter um oásis no deserto que se chama Huacatina, acho que é assim que se fala. E a maior atração de Ica é um passeio nas dunas que você faz, só que ele é, na minha opinião, bem radical. Só que eu não sabia até fazer. Eu tinha visto uma amiga que foi pra lá, nos stories dela, ela dando várias dicas sobre o Peru, uma amiga muito querida, e aí nesse momento eu falei, nossa, que legal, parece um passeio muito gostoso de fazer, ficar lá fazendo as coisas nas dunas. Na minha cabeça não passou que seria uma coisa muito radical, ou uma coisa de aventura, sei lá, qualquer coisa do tipo. Quando eu cheguei em Ica e eu vi o tamanho daquelas dunas, algo em mim já disse, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, né? Meu Deus, vai descer e subir essas dunas como? Não sei como, não sei o que fazer, né? Aí, no lugar onde o passeio era vendido, eu conversei com um responsável, eu falei, olha, eu tenho muito medo, sou uma pessoa muito medrosa, sou uma pessoa que não gosta de nada de aventura radical, assim. Então me fala, é radical, é muito perigoso, é uma coisa muito forte, porque eu não tô afim de fazer isso não. E aí ele falou, não, é muito tranquilo, a única coisa que vai acontecer é que ele precisa pegar embalo para subir as dunas. Então, você tem medo de muita velocidade? Eu pensei, acho que não. Aí ele falou, então pode ir, é tranquilo, fica tranquilo, é super de boa. Lógico que ele falou isso em espanhol, mas não me lembro agora, eu também não falo espanhol, então... Aí a gente foi para esse passeio e naquele momento eu passei talvez o pior momento que eu já passei em viagem na vida, assim. Talvez tenha sido um dos piores dias da minha vida. Eu literalmente surtei dentro daquele carro, porque primeiro, eles realmente sobem e descem dunas altíssimas e super íngremes, então é uma coisa que vai mesmo, assim, com muita velocidade. Eles fazem também aquele sandboard, se eu não me engano, que se chama, né? Que você coloca... É como se você deitasse num esquibunda pra baixo, assim, de cabeça pra baixo. E você desce a duna. Vou te mostrar numa imagem aqui pra você ver como é que é. Eu não fiz essa parte, eu fiz um bem tranquilinho ali, porque eu tava com medo, eu já falei pro motorista que eu tava com medo, então ele fez numa descida bem tranquila. Só que o fato de você ficar 2 horas daquele passeio, subindo e descendo, naquela velocidade, Gente, e além de tudo, eu ainda tenho hipersensibilidade sensorial, eu tenho hipersensibilidade auditiva. Então, pra mim, aquele barulho daquele carro, sei lá o que era aquilo, uma gaiola, nem sei o que era, aquele trem lá... Gente, era muito forte aquele barulho e me incomodava demais. Então, além de tudo, era uma experiência que parecia que tava entrando dentro de mim, assim. Foi extremamente traumático. Pra muita gente, isso é incrível, assim. Várias pessoas dentro do carro estavam falando pra ele ir mais longe, pra ele ir mais radical, pra ele fazer mais coisas. Meu marido tava gostando, ele gosta de questões mais radicais, mas assim, ele achou ok o passeio. Só que ele falou, é muito tranquilo. Mas pra mim, gente, foi, tipo, muito ruim. Aí,
nesse ano, a gente foi fechar a nossa viagem, que a gente queria fazer e tudo mais, tinha pontos de companhia aérea, essas coisas. Meu marido falou, precisa fechar por essa aqui, o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai? E aí eu falei, olha, eu quero muito ir pra Lençóis Maranhenses, que é um lugar que eu tenho muito sonho em conhecer. Então a gente fechou pra São Luís. E a hora que a gente fechou a passagem, eu comecei a pesquisar sobre os passeios, os hotéis, as coisas e tudo mais, porque a gente faz todas as nossas viagens sozinhos, né? Eu olhei para aquilo e eu vi várias imagens de carro subindo e descendo a duna e eu falei, meu Deus, Ica parte 2, né? Eu não vou dar conta. Eu só sei que, assim, naquele momento eu falei, por que que eu fui fechar uma viagem para Lençóis Maranhenses logo depois de Ica? Por que que eu vou passar por isso? Onde eu fui me enfiar? E aí eu fui para lá com muito medo. Eu tava, como eu falei, passando por um momento de muito medo, de muita ansiedade, acumulados, né, com relação a outra situação, e isso se acumulou ainda mais ao trauma de Ica, porque literalmente na hora em que começou, né, o carro a andar nas dunas, eu já tive as lembranças, assim, as coisas, meu corpo entrou em estado de alerta extremo, assim. E eu realmente fui engatilhada naquele momento. Aí tem algumas situações engraçadas no meio desse caminho, né? Porque logo que eu cheguei, eu tava conversando com um local. E aí eu falei, é tranquila essa questão de subir, descer as dunas e tal, fazer os passeios? Porque eu realmente tô com muito medo. E aí ele falou pra mim que, olha, honestamente, sim, é muito tranquilo, mas depende do que você for fazer de passeio. Tem alguns passeios que alguns motoristas às vezes fazem algumas manobras mais intensas, depende muito do que o pessoal quer, né? Às vezes a pessoa pede com aventura, com emoção, etc e tal. E tem alguns passeios, parece que eles descem uma duna de 40 metros, tipo... E eu falei, meu Deus, Ica total, assim, socorro. Aí quando a gente começou o primeiro passeio, eu conversei com o motorista lá, que levou a gente, e falei, olha, por favor, expliquei toda a situação, etc. E ele falou, não, fica tranquila, a gente vai devagarzinho, ninguém vai fazer nada do que vocês não estão on board, né, que vocês não estejam, que vocês não queiram. Eu só sei que a hora que eu entrei nesse primeiro passeio, tinham duas senhoras, assim, comigo, dentro do carro, porque claro que eu fiz o passeio, todos os passeios eu fiz dentro do carro, né? Não sei se você já viu a estrutura do passeio em Lençóis Maranhenses, mas é uma jardineira, se eu não me engano, que se chama, acho que é isso. É um carro que tem a parte de dentro, né? É uma Hilux? Acho que é uma Hilux. Tem a parte de dentro dele, que você pode, acho que pode umas 4 pessoas na parte de dentro, depende da quantidade de gente que vai. E também atrás eles colocam uma estrutura em que as pessoas vão fora do carro. E aí eu falei, em todos os passeios, inclusive, eu fui na parte de dentro, porque eles falaram que balança menos, que pra quem tem medo é melhor. E aí essas duas senhoras estavam aqui e tal, e eu comecei a conversar com elas, eu falei, gente, e aí, tudo bem, né? Daí eu, ai meu Deus, tô morrendo de medo. Eu tô aqui apavorada, porque eu já tive a experiência do Peru. Aí eu comecei a contar toda a história pras mulheres, porque eu contava a história do Peru pra todo mundo. Aí eu falei pra mulher, não, porque eu tô meio que desesperada, não sei o quê, tô com medo, você já foi, como é que é? A mulher, não, é tranquilo, quando você passar pelas dunas e tal, mais íngremes e tal, olha pras lagoas que vai dar tudo certo. E eu fui, com muito medo, olhando, né, pras lagoas, olhando pras coisas, mas assim... tinha hora que não dava. Aí eu comecei a fazer ferramentas de regulação emocional. Então eu comecei a fazer respiração consciente, comecei a fazer outros mecanismos corporais para conseguir trazer mais centramento, para trazer mais calma, mais tranquilidade. Mais pra frente, em outros passeios, eu acabei escutando músicas músicas, frequências, tal, que tem o poder de trazer menos ansiedade, de acalmar, né, a gente. Então eu fui ouvindo essas músicas e realmente a história da música parece que foi ainda mais impactante. Até dava uma vibe, né? Você tava andando lá no meio do medo também tinha uma contemplação. Também tinha aquele momento do tipo, que lugar lindo, que gratidão tá aqui, aquela coisa toda. Eu fui enfrentando conscientemente o meu medo. Tanto é que no segundo dia... o grupo que foi no primeiro dia lá no passeio quis fazer o passeio que era mais longo, assim, que ia mais tempo na duna e que possivelmente seria o passeio que teria mais areia solta, então talvez mais chance de atolamento ou que tinha mais subida e descida, enfim, essa história toda. E aí até a dona da pousada falou pra mim, olha Raíssa, por conta disso, por conta da época do ano, de tá muito vento, a areia tá mais solta, toda essa questão, eu acho melhor você ir pra um outro lugar hoje. Então vai pra Ponta Verde, que é um outro passeio, você vai pra outros passeios antes, e aí no final, se você quiser, a gente faz o passeio da rancharia com você, que é esse daí da areia solta. E aí, eu aceitei, eu fui pra outros passeios, com bastante medo no começo, e aos poucos o medo, ele foi se esvaindo, assim, ele foi se
acalmando. É claro que eu tô falando aqui de enfrentamento de medos que são possíveis da gente enfrentar sozinho, porque eu sei que tem muita gente que tem traumas intensos, que tem questões muito fortes e que às vezes o próprio fato de você enfrentar ou se expor demais àquela situação pode não ser tão adequado para aquele momento. Às vezes é melhor ir aos poucos. Mas no meu caso, foi de alguma forma uma coisa viável, não foi nada traumático testar toda essa questão de subir e descer dunas em Lençóis. Um trauma, ele costuma marcar de uma forma muito profunda a gente. E na terapia, muitas vezes a minha terapeuta sempre falou que a gente, quando passa por uma situação de muito medo, de muita insegurança, precisa ensinar pra gente mesmo, pro nosso corpo, pro nosso cérebro, pra nossa mente, pra tudo, trazendo situações positivas, reforços positivos, para que você mostre que existe um outro resultado além do efeito traumático daquela situação. Assim você consegue ir trazendo mais perspectiva para aquela situação, uma nova perspectiva para aquela situação, ressignificando muitas vezes alguma situação que você tenha passado e que não tenha sido agradável. E eu achei muito interessante que até a dona da pousada que fazia os nossos passeios, ela falou, segue a minha intuição, vai devagarzinho, né? Vai aos poucos, vai no seu ritmo, né, digamos assim. É isso que ela quis dizer, imagino eu. E eu imaginei também que era muito melhor que eu fosse no meu ritmo, porque imagina se eu fosse nesse outro passeio e que talvez fosse mais longo e que de alguma forma impactasse tanto que eu não tivesse a oportunidade de seguir em frente nos outros, de tanto medo que eu poderia engatilhar. Enfim, o passeio da rancharia, que foi o último passeio que a gente fez, ele foi realmente um presente. Eu senti que ele foi literalmente um presente pelo enfrentamento do meu medo. Um presente pela minha coragem. Foi uma viagem muito tranquila. Foi o mesmo motorista da primeira vez. Inclusive, todas as vezes em que eu fiz a viagem, os passeios, na verdade, nas dunas, foi com essa mesma pessoa. No final, a gente viu alguns animais e uma tartaruguinha, que eu não me lembro qual é o nome da tartaruguinha que tem lá. Mas a gente viu até uma tartaruguinha. Passando por uma situação muito bonita lá. Tivemos uma experiência extremamente agradável, assim. É como se a vida estivesse me surpreendendo de uma maneira muito bonita e muito positiva. E o melhor de tudo, o melhor presente foi a sensação de ter vencido a mim mesma, de ter me acalmado e de ter feito um trabalho interno durante todos os dias em que eu fiz o passeio. Apesar do medo, eu fui, sabe? Então essa foi a sensação de mais autoconfiança, de mais coragem, de mais potência mesmo, sabe? Essa situação me lembrou de um episódio que eu tive muito parecido, uma coisa que eu vivenciei muito parecida em 2018, quando eu fiz uma viagem para Chicago e para o Canadá. Na volta dessa viagem de Chicago, a gente tava subindo, sabe naquele momento, se você já voou de avião, sabe naquele momento em que a gente tá subindo e que às vezes o avião ele faz uma voltinha assim, que ele dá uma virada? Nesse momento, o avião teve uma queda de altitude. Tinha um bolsão de ar quente, tinham vários bolsões de ar quente naquele momento, e ele pegou esse bolsão e ele teve uma queda brusca de altitude. Minha cabeça bateu no teto, só pra você ter uma ideia. Todo mundo assustou, quer dizer, imagino eu, né, que a maioria das pessoas tem assustado dentro do voo. Diz a lenda, né, a gente ouviu depois, que quando isso acontece na subida ou na descida do avião, é mais perigoso do que lá em cima. Então ele teve essa queda e aí, depois disso, depois de um tempinho ainda nessa subida, ele teve outra queda de altitude e aquilo me deixou muito nervosa, assim. Foi um voo de 12 horas, se eu não me engano, de turbulência absurda, assim. Foi o pior voo que eu já peguei. E eu saí de lá com muito medo de avião, coisa que eu nunca tive na minha vida, assim. Eu já voo há muito tempo, mas assim, nunca tinha tido uma situação dessa, então me deixou muito traumatizada aquela situação. Poucos meses depois, a minha mãe veio com uma ideia de ir pro Chile comigo. Ela me deu essa oportunidade, ela falou, olha, eu vou dar pra você de presente uma viagem pro Chile pra gente ir e tudo mais. E eu falei, gente, agora que eu tô com trauma de avião... A minha mãe quer voar no mesmo ano, assim, meses depois, pouquíssimos meses depois. Eu fiquei com muito medo mesmo. E foi uma coisa que eu fui enfrentando. Depois do medo, vem o mundo. Você sabe que eu pensei em desistir dessa viagem antes de ir. Eu fui pra essa viagem sem me planejar muito, sem esperar muito, sem muitas expectativas. Aberta mesmo pro que o universo me reservasse. Eu fui com medo de tanta coisa, porque realmente eu tava passando por um furacão muito grande na minha vida. E eu fico chocada, literalmente, como eu me surpreendo positivamente
com a vida quando eu tenho atos de coragem. O quanto ela me expande, o quanto eu aprendo sobre mim mesma e sobre a própria vida quando eu me desafio a experimentar coisas novas, a viver de verdade além do medo. Essa viagem me trouxe conexões muito lindas, trouxe para nós dois conexões muito lindas com pessoas muito especiais. Momentos de muito descanso, de recarregar as baterias, de me nutrir, de nutrir a alma mesmo, de me deixar ser cuidada, de ser abraçada pela natureza, de relembrar do essencial, de acessar uma alegria diferente, né? De conhecer um povo que me ensinou demais, de me deixar ser conduzida pela vida e ver que no final tudo se encaixou. Eu quero até fazer um vídeo para trazer para você contando mais dessas experiências e de Lençóis, porque foi muito especial mesmo. Para finalizar, toda essa situação que eu vivi, quando eu pensei em fazer esse vídeo para você, me veio muito um texto que se tornou um dos preferidos para mim, né? Um texto que eu escrevi, se eu não me engano, há 3 anos atrás, alguma coisa assim, que eu até postei no Instagram, já postei em vários lugares e que acabou realmente sendo um dos meus preferidos, que eu vou ler aqui para você. Eu tive medo de pedir demissão da multinacional para empreender. Medo de pegar o primeiro voo depois de um susto de uma queda de altitude que eu tinha acabado de ter. Tive medo de mudar de cidade, de pegar a estrada para trabalhar todo dia quando eu morava longe do trabalho. Tive medo de fazer minha primeira palestra, de atender o meu primeiro cliente, de fazer uma trilha e de parar no meio do caminho. Tive medo a cada peça de teatro que começava com a campainha tocando 3 vezes, uma luz esquentando meu rosto e uma plateia no escuro. Quando eu olho para trás, nos momentos mais marcantes da minha vida, eu tive medo. Muito medo. Quando eu penso na minha trajetória de vida, eu sinto que a minha maior coragem não foi de dar um salto de fé em direção ao que meu coração apontava. Foi de enfrentar a mim mesma nos momentos mais árduos de aprendizado que as situações me trouxeram. Enquanto eu atravessava a ponte do medo e depois que eu saía dela, enfrentava o vazio do novo. E nisso eu vi que no final não tinha mais espaço para arrependimentos, só para integrar uma nova versão de mim mesma que ali nascia, apesar do medo. Depois do medo vem o mundo. E eu adiciono, principalmente, um novo mundo interno, um novo eu, uma versão de você que você não conhecia, experiências que você nunca achou que você viveria, mundos novos que você não tinha ideia que existiam. Eu quis te contar essa história para te trazer esse lembrete, porque às vezes tudo que a gente precisa é de lembrar do mundo de possibilidades e de surpresas que existem depois que a gente atravessa a ponte do medo e se abre para a vida. Se esse vídeo fez sentido no seu coração, comenta aqui para eu saber. Se você já foi para Lençóis, também deixa suas dicas aqui embaixo, deixa o seu depoimento de qual foi a sua experiência, se você também teve medo das dunas. Vai ser muito legal saber da sua história também, é muito gostosa essa interação que a gente tem por aqui. Já deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas, possa ajudar cada vez mais pessoas, para ajudar a crescer o canal. E já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!